na tribuna a deputada Mônica, da bancada dos ativistas. Tem a palavra. Hoje o que a gente está vendo aqui nessa casa é a superestrutura se mover, tanto nas organizações partidárias, porque está muito difícil, como líder de uma bancada, mulher poder conversar com outros líderes e ser respeitadas, ou usar os regimentos e a forma regimental que nos cabe nesse momento, quanto na tramitação desse projeto, que a gente sabe muito bem a que ele veio. Ele veio para satisfazer a sede de vingança de uma parcela de população que não aceita ver as pessoas trans saindo do lugar de anonimato, saindo do lugar de vulnerabilidade e tentarem se firmar como cidadãs. As mulheres trans, cujo mais do que 90% da população trans hoje tem como única oportunidade de trabalho e de renda a prostituição, encara bastantes desafios para sair e transitar à luz do dia. O Brasil é o país que mais mata mulheres trans do mundo, é um país que não permite que elas andem por aí pelas ruas sem sofrerem situações vexatórias, e acesso à saúde, acesso à escolaridade, acesso ao mercado de trabalho é uma coisa que é sistematicamente negada a elas. O projeto de lei que veda a participação de mulheres trans segundo a sua identidade de gênero no esporte, para mim, atingia diretamente 2 atletas, mas o próprio autor disse para mim que são 19 no Brasil. Veja bem, entre tantos temas importantes para se discutir no estado de São Paulo, entre tantas urgências, a gente está aqui se debruçando com a anuência e a ajuda do governo e da presidência da Casa nesse tema, sobre um projeto de lei que quer proibir 19 atletas de praticarem esportes numa situação muito inédita, até então, onde era negado tudo para elas. A gente está falando de jogar pessoas e atletas trans que já estão inseridas, como é o caso da Tiffany, para o time masculino, por exemplo, sumária e obrigatoriamente, para usar uniformes masculinos, para estar nos vestiários masculinos, para estar num lugar que não são feitas para ela. E olha, se essa casa se atreve a produzir um projeto inconstitucional, que não tem fundamento jurídico, para satisfazer a gana de ódio e de vingança de uma camada da população, tem outros tantos pareceres falando sobre isso que podem nos orientar. Por exemplo, as mulheres trans, elas são sujeitas à hormonização. A hormonização é um dos critérios recomendados pelo Comitê Olímpico Internacional para a gente aceitar ou não pessoas trans nos esportes. A gente sugeriu e tentou sugerir para o autor que essa fosse uma dos itens a serem conferidos no projeto. Veda a participação de mulheres trans, exceto que apresentem baixa testosterona no sangue, desde que tenha passado pela transição há mais de 4 anos, desde que esteja treinando junto a essa categoria já há muito tempo, porque isso cientificamente comprova que as mulheres trans ficam em situação de desvantagem às mulheres cisgêneras que não são expostas à hormonização. Massa óssea, estrutura muscular, são características e medições simples que a gente pode fazer. Outra questão que também é muito fácil comparar é o desempenho dessa atleta. Dessas atletas, elas são atletas com desempenho fora do normal, acima da curva. Em relação às outras atletas profissionais, elas estão entre as melhores. A gente não consegue comprovar e não tem nenhum indício que mostra que elas têm alguma vantagem em relação às outras mulheres, as mulheres cis. Mas o que a gente está vendo aqui é uma tentativa de barrar simplesmente 19 atletas no Brasil inteiro de conseguir e seguir treinando e praticando esporte dignamente. Eu estava tentando conversar com o Altair e com a base do governo, embora seja difícil reconhecer que tenha uma vice-líder de uma bancada aqui, com essas características, que tenha uma parlamentar
mulher trans, que sabe do que está falando, que tem uma codeputada no meu mandato também, mulher trans, que tem atleta por aí disposta a conversar e dialogar, que as ligas têm formulação sobre isso, e a gente também aqui desrespeita a auto-organização das ligas de disciplinarem para si quem é que pode, quem é que não pode competir em certa categoria. Estava tentando dialogar aqui, e eu percebi, assim como o projeto de autoria da Érica Malunguinho, que tem a pauta transcidadania, que está parada na CCJ, receber um relatório contrário, que nada tem a ver com Constituição e Justiça, mas tem a ver com religiosidade, e inclusive cita as crenças bíblicas para justificar a perseguição de pessoas transexuais e travestis. O mesmo se dá no projeto de cotas de trabalhos para servidores públicos para as pessoas trans. A gente está vendo aqui uma questão de fundo religioso. E que, para mim, se na ciência, se na análise da ciência é deturpado, na questão religiosa, se me permitem, também é. E muito mais. Porque eu sou de família evangélica, fui criada na Congregação Cristã do Brasil, meus pais são evangélicos, e se tem uma coisa que eu aprendi, primeiro eu não entendi quem é Deus, né? Porque se a gente for olhar Gênesis, Deus fala que criou o homem à sua imagem e semelhança, da costela de Adão veio a mulher, então a gente não sabe qual é o gênero de Deus. Esse é um ponto. Segundo, a gente precisa falar de quem foi Jesus. Jesus era aquele que abriu os braços a todos os desprovidos, os leprosos, as viúvas, os que estavam para ser apedrejados, os imigrantes, a todos que eram os estranhos de sua época, que sofriam preconceito. Jesus se aliou e estendeu o braço. No Novo Testamento inteiro fala sobre o amor de Jesus e a inclusão dos vulneráveis. Então, eu também fico triste se essa casa não tem a capacidade técnica de se debruçar sobre as suas atribuições, porque produz sistematicamente projetos inconstitucionais, produz sistematicamente projetos de leis que se sobrepõem às prerrogativas de outras estruturas fora dessa casa. Quando usa também a palavra de Deus, a gente precisa dizer que Deus é esse que está defendendo, porque eu me recuso a acreditar que seja a mesma manifestação que está expresso no Novo Testamento da Bíblia, que os meus pais tanto me ensinaram quando eu era criança, e eu acho de verdade que se Jesus estivesse aqui, ele ia estar pregando a paz, ele ia estar pregando a tolerância e ele ia estar pregando a inclusão e condições de vidas dignas para todos esses que a gente sistematicamente joga na sarjeta. Eu fico muito triste de ver pessoas se organizando, se mobilizando por pautas inconstitucionais, mas por pautas, para cima de tudo, de ódio. É uma pauta de ódio. É uma pauta que, quando a gente não consegue comprovar cientificamente que tenha atletas que estejam em situação de superioridade à outra, mas mesmo assim a persegue, quando a gente nem tem os debates das categorias aqui, eu não estou vendo muitos atletas pressionando. Eu não estou vendo muitas categorias do esporte se mobilizando. Eu não estou vendo o debate técnico acontecendo. Eu estou vendo o debate do achismo, da defesa da sua ideia e do mundo religioso diante das suas crenças que se quer construir. E também é muito triste que esse mundo religioso, acima das crenças que se quer construir, seja construído através da segregação de pessoas, seja construído à base de deixar pessoas à margem, que elas não possam trabalhar, exercer a profissão que escolheram para si e ter um emprego digno e justo. Eu sinto muitíssimo que entre tantos os problemas que a gente tem nesse estado, por exemplo, a gravíssima condição da qualidade da água e do ar, da ausência de professores na escola pública, da ausência de comida que provoca fome, do tamanho do desemprego,
da situação de violência e que estão inseridos, e aí eu vou concordar com muitos lados, que estão inseridos jovens periféricos, os jovens negros, as mulheres, os negros e as negras, os LGBTs e principalmente os T's. Vão falar também dos policiais que matam, morrem todos os dias por conta de legislação de guerra que a gente vive produzindo. A gente esteja aqui debruçado sobre um projeto que versa sobre o futuro de apenas 19 pessoas que estão salvas, felizes e tranquilas, exercendo o esporte que escolheram para si. A gente deveria estar aqui feliz e celebrando que 19 pessoas transexuais tiveram para si a extraordinária oportunidade, vou repetir, extraordinária oportunidade de não morrer jovem e de não ter que morrer na prostituição, e ingressaram no esporte e conseguem exercer o esporte dignamente. Se a gente não consegue fazer o debate científico e de solidariedade, muito menos o técnico e o político, eu lamento muito a formação dessa plenária. Eu lamento muito a construção desse presente projeto de lei. Eu lamento muito a mobilização das pessoas em torno da segregação. Eu lamento muito a pouca eficiência dessa casa, que tem a incapacidade de se debruçar sobre os problemas reais da sociedade. Os problemas reais da sociedade. Os problemas reais da sociedade, e se a gente for falar sobre gênero, ou se a gente for falar sobre perseguição de gênero nos esportes, a gente poderia falar sobre a homofobia nos campos de futebol, nos estádios. A gente poderia falar sobre a ausência de LGBTs no mundo do esporte, ou da representação deles. A gente poderia falar da ausência do debate científico sobre a construção dos corpos. A gente poderia falar de química, de ciência, de hormonização, ou até mesmo de suplementação de força, enfim. Mas a gente está escolhendo aqui fazer uma entrega que a gente sabe que vem desde antes, que não vai começar aqui e que não vai terminar aqui. A gente está vindo de uma onda que vem para cima das pessoas LGBTs, porque tentam colocar... Porque num momento de ódio, num momento de crise tão grande, é mais fácil não enxergar o problema real da sociedade estrutural e procurar um outro para colocar a culpa. O outro vai ser o imigrante, o outro vai ser a mulher, o outro, dessa vez no Brasil, o LGBT. A gente viu no Rio de Janeiro o que aconteceu durante a Bienal do Livro. A gente viu o governador João Dória perdendo, inclusive por uma ação que eu me orgulho muito de ter sido protocolada pelo nosso mandato, que denuncia a irresponsabilidade administrativa quando o governador não entrega livros escolares para todas as crianças, mas retira da escola apenas porque ele não concorda com o texto científico de fato, com uma orientação realmente necessária para as crianças. E agora a gente está vendo a perseguição de pessoas trans no esporte e vão continuar perseguindo os LGBTs na vida. Mas isso não tem nenhum embasamento científico, também não tem legal. Já anuncio aqui, ó, que se passar... E a gente vai pedir votação nominal sistematicamente, porque a gente quer ver quem são os parlamentares e as bancadas que estão a favor de excluir 19 atletas dos seus esportes. Se passar, a gente vai judicializar. E, mais uma vez, a gente vai fazer deputada aqui passar vergonha de produzir projetos que não são constitucionais e que não podem ser aplicados.